O HCTR11 está pagando 20% ao ano em dividendos, 20,4% exatamente. Que loucura, né, cara? Um fundo imobiliário pagando 20% ao ano em dividendos. Mas assim, meu amigo, ó, quando a esmola é demais, o santo desconfia. E nesse caso, esse ditado se aplica. Não invista nesse fundo imobiliário. Não coloque o seu dinheiro no HCTR11. E eu vou explicar os motivos nesse vídeo. Mas antes, já quero te fazer um convite. Se inscreva no canal, no botãozinho vermelho aqui embaixo, e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você já curte o conteúdo, já deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho, tá? Primeira coisa que você tem que entender. Existem diversos tipos de fundos imobiliários, né? De tijolo, de papel, fundos de fundos, e o HCTR11 é o chamado fundo de papel. O que é um fundo de papel? É um fundo que tem CRIs. O que é um CRI, Antônio? Para exemplificar, para ser uma coisa mais didática, um CRI é uma dívida. É uma dívida de uma empresa, uma dívida de um fundo, é uma dívida como um todo, tá? E essa dívida pode ser indexada a diversos parâmetros, a diversas taxas, como por exemplo, uma dívida indexada ao CDI, uma dívida indexada ao IGPM, uma dívida indexada ao IPCA. Então, diversos tipos de dívidas. E essas dívidas também possuem classificações, possuem notas. Como que funciona hoje o portfólio do HCTR11, tá? Ele só tem CRIs e caixa. Ou seja, tem dinheiro em caixa, dinheiro disponível e tem CRIs. Até aí tudo certo, né? Porque se a gente pega, por exemplo, aí o IRDM11, é um fundo imobiliário muito bom, paga aí aproximadamente mais de 10% ao ano em dividendos e ele também tem CRIs. Só que o IRDM11 tem CRIs e fundos e cotas de outros fundos imobiliários. O IRDM11 também é um fundo de fundos. Só que no caso aí do HCTR11, ele só tem CRIs. Mas qual que é o principal problema do HCTR11? O principal problema são os CRIs que ele possui, tá? São os tipos de dívidas que o HCTR11 possui em carteira. Mas antes de falar isso, eu quero falar outro ponto. Por que o HCTR11 está pagando tantos dividendos? Primeira coisa que eu não gosto no HCTR11 é que o histórico de dividendos não é constante, tá? Tem uma volatilidade ali gigante. Tu não consegue prever quanto que ele vai te pagar no próximo mês. Se tu pega o VISC11, se tu pega o BCFF11, se tu pega o IRDM11, XPLG11, HGLG11, qualquer outro fundo imobiliário de qualquer segmento, eles têm uma previsão de pagamento de dividendos. Ó, mês que vem é 60 centavos, mês que vem é 45 centavos. No HCTR11 não existe essa previsão. Eu não gosto nada disso, mas beleza, isso não tira o fato dele ser bom ou ser ruim, tá? Isso não diz nada, só estou dizendo que não há essa previsão de recebimento de dividendos no HCTR11. Então, se você é um cara que vive de dividendos de fundos imobiliários, se sua receita vem disso, isso pode ser muito ruim para você, porque você não consegue ter uma previsão de receita. Segundo ponto, grande parte da dívida do HCTR11, aproximadamente 45%, está vinculada ao IGPM. E é por isso que ele vem pagando tantos dividendos também, tá? Teve um mês que ele pagou aí aproximadamente 1,6% no mês, ou seja, 1,6% em um mês de dividendos. Isso é muita coisa, é mais que a poupança, tá? Em um único mês. Mas por quê? Porque o GPM também está estourando, né? Teve um mês aí que o GPM acumulado ficou em quase 18%, ficou em 12%. Então o GPM está muito alto e o GPM afeta diretamente os CRIs do portfólio do HCTR11, tá? A maioria está vinculado ao IGPM. E a outra está vinculado ao IPCA. E o melhor de tudo é que não é só o IGPM, só o IPCA. É o IGPM mais uma taxa. É o IPCA mais uma taxa. Então são CRIs que rendem muito ao ano. Mas é meio estranho o CRI render tanto por cento ao ano, né? Não é meio estranho? Sim, é estranho. Por que isso? Quando você vai avaliar, por exemplo, um fundo imobiliário de tijolo, você avalia os imóveis, né? Você avalia a diversificação, onde que estão os imóveis, a quantidade de inquilinos, o aluguel por metro quadrado, se esses imóveis são bons, são bem localizados. Num fundo de papel, como o HCTR11, não existe essa análise, porque não existem imóveis. Então você tem que analisar um CRI. E como que você analisa um CRI, tá? O principal ponto é a qualidade do inquilino, ou seja, se aquele inquilino é solvente, se ele não conseguir pagar a dívida, se você vai conseguir executar o inquilino, se o inquilino vai conseguir continuar pagando aquela dívida, você analisa a qualidade do inquilino daquele CRI. E como que você analisa isso, tá? Primeiro você olha a empresa. Se a empresa tem boas condições de estar arcando. Então, por exemplo, tem CRI da Petrobras, tem CRI do Banco do Brasil, tem CRI da Caixa, tem CRI da BRF, tem diversas empresas que têm CRIs, tá? E o principal indicador que mostra se um CRI é bom ou não é a nota, é o rating. O que é esse rating, tá? É uma classificação dada aos CRIs, tá? Vou trazer um exemplo para te entender que não é muito parecido, mas você vai entender. Lembra da crise dos Estados Unidos, a crise de 2008, a crise do subprime? Por que aconteceu aquela crise? Tá? Basicamente é uma crise ali que originou da hipoteca, muita gente hipotecando as casas, tá? E comprando, digamos, títulos públicos, dívidas públicas, acreditando que eram dívidas de bons inquilinos, dívidas com boas classificações. E no fundo era tudo dívida porcaria, tá? Era tudo hipoteca ruim, enfim. É um exemplo bem didático, bem por cima, tá? Aí estourou a crise de 2008 praticamente. Não é bem assim, mas é um exemplo didático, tá?
Quando a gente fala dos CRIs do HCTR11, esses ratings, tá? Esses CRIs são mal avaliados. Como assim? São CRIs muito arriscados. Então, se a gente pega, por exemplo, o IRDM11, são CRIs AAA, AAA, A+, AA+, ou seja, são tudo CRIs AA, CRIs bons, tá? No HCTR11, a grande maioria é CRI B. Duplo B, triplo B, B+, B-, B. E, cara, CRIs do tipo B já são CRIs muito piores que os CRIs do tipo A, tá? E a grande maioria do HCTR11 são CRIs do tipo B. Depois vem o tipo C, o tipo D, mas aí são muito mais arriscados. E os CRIs do HCTR11, a grande maioria é duplo B, simples B, triplo B, e isso é bem preocupante, tá? Ou seja, ele é um fundo imobiliário muito arriscado. Ele traz um risco muito grande para sua carteira. Por isso que ele paga tantos dividendos. Quando a gente fala em investimentos, galera, tem uma proporção aqui, ó, de risco-retorno. Geralmente, quanto maior o risco, maior o retorno. Geralmente, quanto menor o risco, menor o retorno, tá? E o HCTR11 é um fundo imobiliário classificado como High Yield. O que é um fundo imobiliário High Yield? Ele busca trazer muito lucro, muito retorno para os cotistas, tá? Ele compra CRI, ele vende CRI, ele faz esses trades, ele também pega muito CRI arriscado. Então, pô, cara, aqueles CRIs estão rendendo ali 15%, 20%, cara, tem CRI rendendo 20% ao ano, velho, olha isso. Então só para te ver essa só por tu ver essa rentabilidade, tu já sabe que aquele CRI é muito arriscado. Um CRI que rende 20% ao ano não é seguro. Qual empresa que está disposta a pagar 20% ao ano, cara? Então isso é loucura, tá entendendo? Só que as pessoas acabam comprando por conta dos dividendos, os dividendos serem muito altos. O fundo imobiliário é uma porcaria? Não, não é uma porcaria. É muito ruim? Não. Não é muito ruim, mas é muito arriscado, cara. É igual o XPCM11. O XPCM11 é um fundo imobiliário de tijolo que só tem um único imóvel e um único inquilino. E dentro do segmento de tijolo, fundos imobiliários que só tem um imóvel e um único inquilino são fundos imobiliários muito arriscados. E dentro do segmento de papel, fundos imobiliários que têm CRIs duplo B, triplo B, são fundos imobiliários extremamente arriscados. Se você quer investir num fundo imobiliário de papel que pague bons dividendos e que seja mais seguro, dá uma estudada no IRDM11, tá? Totalmente contrário ao HCTR11, o IRDM11, a maioria dos CRIs, desculpa, são AAA, AAA, A+, ou seja, são tudo CRIs de boa qualidade, CRIs com bons inquilinos, inquilinos com boas condições de pagar. E ali no HCTR11, não. Isso pode te dar um problemão no futuro. E atrelado a isso, eu acho que não é uma estratégia boa, não acho ser muito bom tu se arriscar muito nos fundos imobiliários, tá? É muito mais tu direcionar esse risco para as ações e deixar fundos imobiliários mais conservadores na tua carteira. Não tem por que tu querer comprar um fundo imobiliário muito arriscado, não faz sentido, tá? Faz muito mais sentido tu querer tomar esse risco nas ações, por exemplo. Então, se tu tem uma carteira ali com ações e também com fundos imobiliários muito arriscados, não é uma diversificação inteligente. Tua carteira toda está com beta muito alto, tua carteira toda está muito arriscada, tá entendendo? Então é muito mais prudente tu arriscar um pouco mais nas ações e ser um pouco mais conservador ali nos fundos imobiliários. Bota um fundo imobiliário de tijolo, bota um fundo de fundos muito bom e bota um fundo imobiliário de papel que pague bons dividendos também, mas mais seguro, igual o IRDM11. Pô, cara, o IRDM11 está pagando quase 10% ao ano, cara. Isso é muito bom, velho. E traz uma segurança muito maior que o HCTR11. Não faz sentido tu comprar um fundo imobiliário que paga 20% ao ano em dividendos. O XPCM11 paga 18% ao ano em dividendos. Só que é ruim, é arriscado. Tu vai se dar mal, cara. Tu vai tomar ali uma ré danada. Tu vai perder dinheiro, tá entendendo? No HCTR11 vai dar ruim? Vai perder dinheiro? Não sei. Tá entendendo? Não tem como prever o futuro, mas cara, eu não coloco meu dinheiro num fundo imobiliário de CRIs, com CRIs na maioria B, duplo B, triplo B. Eu acho extremamente arriscado, tá? Entre no site do fundo imobiliário, vai ali em resultados mensais, olha o último relatório de agosto, o último relatório de julho, de setembro, que você vai ver toda a relação, tá, de CRIs. Vou deixar o site do fundo imobiliário aqui na descrição do vídeo. E você vai ver que não compensa, cara, são CRIs muito arriscados. Então dá uma reflexão sobre isso, tá? Dá uma refletida sobre isso, que eu acho que você pode ter uma estratégia melhor, você pode investir melhor se você jogar esse risco para ações e você pegar fundos imobiliários um pouco mais conservadores, né, mas não tão conservadores. É que o HCTR11 é muito arriscado mesmo. Pega fundos imobiliários ali que tragam bom lucro, mas não tão arriscados desse jeito, que pode ser uma estratégia muito melhor, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.